Boa noite! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, do Centro Espírita Despertar da Consciência, que estudamos nas segundas-feiras, uma segunda-feira o Evangelho segundo o Espiritismo e a outra nós estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos trazer para vocês o estudo do Evangelho, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí vamos trazer o primeiro item, o que se deve entender por pobres de espíritos. O que Jesus quis transmitir nessa mensagem de ser bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós vamos dar início com a prece inicial. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, amigos da espiritualidade que nos auxiliam, pedimos a vossa presença neste momento, vir auxiliar o nosso estudo, que possamos compreender a sua mensagem e colocá-la na nossa vida, na nossa mente. Que tenhamos agora a atenção e a compreensão total para que possamos evoluir sempre. Que assim seja. E hoje vamos ver o que essa mensagem veio nos trazer. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a seguinte mensagem: a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos, com muitas outras que não compreende. Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino do céu é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e a sua própria superioridade que consideram as coisas divinas indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores e a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la constantemente, um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencido de que são suficientes para bem governá-lo, tomando a sua inteligência como medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não se compreende. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, o seu julgamento é para eles inapelável. Meus irmãos, as bem-aventuranças, quando Jesus subiu ao monte e anunciou as bem-aventuranças, são o anúncio da felicidade, porque ele proclama a libertação e não o conformismo ou a alienação. Elas anunciam a vinda de um reino através das palavras e a ação de Jesus. Elas tornam presentes no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza, que explora
no poder que oprime. Os que buscam a justiça do reino são os pobres de espíritos. Sufocados nos seus anseios pelos valores que a sociedade injusta rejeita, esses pobres estão profundamente convictos de que eles não precisam de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e os faria descer do seu pedestal. Eis porque tem sorrisos de desdém por tudo que não sejam do mundo visível e tangível. Atribui-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, diz o Evangelho, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível, de tanto que tanto eles ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aqueles que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, e nem aniquiná-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade do espírito. O ignorante possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele se afastam. E é por isso uma razão muito natural, pois a humanidade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. Então, nós vimos que a palavra pobreza de espírito, humildade, no texto de Mateus, é a primeira palavra que faz parte da primeira bem-aventurança por Jesus no Sermão do Monte. Nós sabemos que no Antigo Testamento, e também como no Novo Testamento, o conceito de pobreza era usado como sentido diverso, mas relacionado. Na lei de Moisés, ordenava a proteção dos direitos dos pobres, e os profetas denunciavam os malfeitores de quem eram um objeto. Os pobres de espírito, na acepção em que Jesus empregou essa palavra, deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição, comparando com o ideal de ser atingido o pequeno grau de adiantamento a quem chegaram, reconhece quanto mais são caráter de espiritualidade. Foi por isso que ele disse. Esses pobres, eles são aventurados, bem-aventurados, porque a nação que tem sua fraqueza e mazelas fá-los lutar por aquilo que lhes falta, e esse redobrado de esforço leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Ao dizer pobres de espírito, é uma qualidade que todos nós temos a capacidade de conquistar. Então, aqui nós já estamos vendo que o pobre de espírito que Jesus falou é aquele pobre que é humilde, que quer aprender, que tem a fé. Então, ao dizer pobre de espírito, é uma qualidade que todos nós temos a capacidade de conquistar.
Não quer dizer que devemos ser pobres de bens materiais, mas sim ricos de humildade. E para isso, primeiro ele precisa admitir que existe um mundo invisível e um poder extra-humano. Isso não está fora do seu alcance, mas é seu orgulho que o impede de ver, pois se ele adiantasse, teria que descer do seu pedestal. Então, um pobre de espírito, o que não é pobre de espírito, ele não reconhece que existe um mundo invisível, que existe um mundo espiritual, que nós temos esse mundo. O segredo para sermos desapegados, termos as coisas e não deixar que elas nos dominem, é vivermos apenas por ela. Quer dizer que a gente não deve ser apegado às coisas. Por exemplo, eu tenho um carro e aí ele não eu não vou me apegar a ele, mas viver e usar ele enquanto eu tiver a vida nesse planeta, nessa terra. Porque tudo o que conquistamos aqui no plano terrestre é apenas um empréstimo para aprendermos a lidar e auxiliar na nossa evolução espiritual. Ninguém passará pelo plano espiritual sem a simplicidade de coração e humilde de espírito. Então, aqui Jesus nos traz essa mensagem, que ninguém vai para o mundo espiritual sem passar por essa pobreza de espírito. Aí a gente traz para vocês a pergunta: mas como se tornar um pobre de espírito? Qual a lição que a gente pode ter para nos ajudar a nos tornarmos pobres de espírito? E aí trazemos a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando amamos Deus mais do que nós mesmos, estamos sendo humildes e livres do nosso corpo mental e dos nossos bens. Como amar a Deus? Deus, ele não quer o nosso amor para ele. Ele quer o nosso amor para distribuir entre os filhos dele. É por isso que Deus aceita e recebe o nosso amor. Amar ao próximo como a nós mesmos nos coloca no lugar do outro. E entendemos que não somos únicos no universo e muito menos melhores que alguém. Por conta disso, nós temos humildade para falar, para ajudar as pessoas. Aí continuamos nessa pergunta que precisamos entender, que desejamos entender. E como fazer para adquirirmos a humanidade de espírito, a humildade do espírito? Nós devemos praticar o bem, a caridade, desapegar de bens materiais, olhar para o outro com compaixão, compreender da sua evolução espiritual, respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E aí eu vou trazer uma mensagem de Silvia Helena. Ela traz para a gente essa mensagem. Durante muito tempo, o vocabulário céu, ele foi entendido como um lugar limitado. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós já compreendemos sobre o que é pobre de espíritos. Porque deles é o reino dos céus. Que céus são esses? Essa concepção ainda é alimentada por muitos, e eles costumam determinar o céu como uma região superior nos planos espirituais, ou céus. Dizemos céu ou céus, no plural ou no singular. Sugere a ideia de um plano mais elevado. As faixas inferiores delimitamos o inferno. Por sua vez, são os campos vibracionais trevosos e infelizes. Podemos nos ligar às vibrações superiores quando nosso espírito se vincula aos componentes da paz e da segurança, no alicerce da humildade operante. Então, quais são os planos superiores? É esse céu que a gente hoje fala, esse estado de
consciência. Então, nós podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito está vinculado à paz, à segurança, a componentes da paz, da segurança, no alicerce da humildade. Compreendemos, então, que céu ou inferno são estados da alma, resultantes da harmonia ou dos equilíbrios íntimos. Então, se nós nos equilibramos intimamente, nós vamos estar em dois estados. Ou estaremos no estado de vibração superior, que é o céu, ou no estado de vibração inferior, que é o inferno. Operar nos céus significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo a capacidade de elevar-se, de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade. Então, estar no céu, nesse estado, significa renovar-se, desenvolver-se e nos elevar de uma forma de bem-aventurança, até se tornar realidade. Trazendo de novo a mensagem do título, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Situou assim a humildade espiritual, em primeiro lugar, entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Então, a humildade espiritual é o primeiro passo para que nós possamos atingir o reino dos céus. Por pobres de espíritos, na maneira em que Jesus empregou essa palavra, deve-se entender que desejam a perfeição, comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino, o grau de adiantamento a que chegaram. Reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. São bem-aventurados porque a noção que tem de suas fraquezas e mazelas, ele luta por aquilo que lhe falta. E esse redobrado de esforços leva-os realmente a conseguir o maior progresso espiritual. Já aqueles que se acomodam a baixos padrões de moralidade ou se mostram satisfeitos com seu estado, considerando suficientemente bom, ao contrário dos primeiros, que não se inclui entre os bem-aventurados, porque sejam por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários, quando na vida espiritual, assim como na natureza, rege-se por um impulso constante para frente ou para o alto. A colocação da humildade de espírito como a primeira das felicidades profundas parece para a gente não ser merantemente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la. Também aquele que tira conclusões precipitadas, sem defeito, ou já se considera salvo, descuida do gozo da perfeita saúde de sua alma, e quanto menos se espera, a morte o surpreende, sem que ele tenha avançado um passo sequer no sentido da realização espiritual. Então, a colocação da humildade, né, é a humildade de espírito que nos dá a fé, a fortaleza de não nos preocuparmos com a doença. E quando a gente não fica muito preocupado, ou se está doente e a gente confia, tem fé, então é mais fácil da gente adquirir a saúde, né? Do que aqueles que têm rigidez na alma, se descuida, acha que ele jamais vai adoecer, e aí, de repente, a doença o pega de surpresa. Vamos aqui falar sobre humildade agora, nesses pobres de espíritos,
Porque para ser pobre de espírito, cita também no Evangelho a humildade. Sócrates, ele defendia a humildade filosoficamente através dos seus dizeres. Ele dizia, Sócrates, só sei que nada sei. E a humildade intelectual do filósofo, em prioridade, é a humildade que nos permite aprender. É a humildade que nos permite crescer indefinitivamente em todos os parâmetros da evolução, seja essa evolução espiritual ou evolução moral. O humilde não é aquele que menospreza, assim, não é aquele que tem baixa autoestima. O humilde é aquele que permite-se conhecer, que se permite crescer, que se permite trocar e compartilhar os conhecimentos. O seu contrário, né? O contrário de humildade. O orgulhoso, aquele que é cheio de si, também bastando-se, não aceita instruções, não aceita novos conhecimentos, não aceita recomendações alheias, acha que é o dono da verdade. Assim ele se comporta, paralisando-se e afastando-se da verdade. Jesus pede que nós sejamos, pois, companheiros, como recomendava ele mesmo. Jesus nos pede que sejamos humildes intelectualmente, cultos em espíritos, para que possamos aprender. Jesus nos pede que sejamos, pois, companheiros, humildes, cultos, para que assim possamos ouvir as palavras dos outros, porque cada palavra, por mais simples que seja, nos ensina. Então, todo mundo tem sua história, tem suas palavras para dizer, todo mundo tem suas verdades. Então, Jesus pede que nós também ouçamos e assim aprendamos com isso, com eles, né? Não aprendemos apenas ouvindo, mas também aprendemos observando, falando, desde olhares, as feições, conduta daqueles que nos ensinam, exemplificando, aos companheiros que nos ensinam pelo seu mau exemplo, ensinando como não devemos nos comportar. Então, Jesus está dizendo aqui que nós temos que aprender, ouvir o outro, escutar a história do outro, mesmo que essa história, esse exemplo, ele não traga uma boa lição, a gente precisa observar para que a gente possa tirar uma lição, talvez ajudar esse irmão, também nos ajudar. Aprendemos não só escutando e não só observando, nós também aprendemos com leituras edificantes, naqueles livros que nos conduzem ao bem. Então, existem muitos caminhos para nós aprendermos, muitos caminhos, muitos exemplos, muitos livros bons. Nós aprendemos também pelo magnífico instrumento da mediunidade. E aí a doutrina espírita, ela traz para a gente bem direitinho sobre a mediunidade, que todos nós somos médios, medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Nós estamos encarnados e existe o mundo dos espíritos. Então, essa mediunidade, e principalmente a mediunidade intuitiva que nos acompanha. Muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa, vai falar, está fazendo um trabalho, vai falar alguma coisa, mas a gente sabe que existe um determinado momento que não é a gente que fala, então estamos sendo guiados pela intuição. Precisamos ampliar nossas antenas e nos tornar receptivos aos conselhos e às recomendações do alto, dos nossos mentores espirituais e daqueles que querem nosso bem. Então é isso, nós estamos sempre com o nosso mentor espiritual ao nosso lado. Nós temos o nosso guia, nosso mentor espiritual, que está sempre nos ensinando. Vamos ver agora pobres de espírito e espíritos pobres. O que Jesus quis dizer?
Qual a diferença de um pobre de espírito e de um espírito pobre? Deus quer espíritos ricos, mas que riqueza é essa? Riqueza de amor e pobre de orgulho. Então, Deus quer que sejamos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros no céu, onde a traça não rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espíritos são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem, nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios não são os que não sabem. Os verdadeiros sábios não são os que não sabem. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é, portanto, o motor que impulsiona todas as grandes ações e as dádivas de generosidade. Ou seja, interessante essa parte. A humildade é o motor de todas as grandes ações e de todas as dádivas de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência ou na religião. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber e nem de santidade. Eles abominam os bajulados e servis e deles se compadecem. Né? Os humildes, eles são simples no falar e são sinceros e francos no agir. Pobres de espíritos são os que estudam a humanidade, são os que sabem que não sabem, como disse Sócrates, só sei que nada sei. E são os que imploram a Deus o amparo indispensável à sua alma. Estes são os pobres do espírito. Então, meus irmãos, para finalizar, trouxe aqui para vocês um exercício de humildade, porque a gente precisa querer, se a gente quer ser pobre de espírito, mas e rico na humildade, e para ser pobre de espírito, como Jesus quer, precisamos ser humildes, né? Já vimos o que é um pouco de humildade. Vamos ver algum exercício para sermos mais humildes. Não imponha sua opinião. Ouça o argumento oposto do outro. Não se irrite com a crítica. Aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido. Cumprimente-o ou com simpatia. Não se revolte contra a doença. Há certa ocasião de disciplina. Não afronte o adversário. Tenha a dignidade no triunfo. Não desperdice o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Estas são algumas ocasiões de exercício da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, né? Nós sabemos. Mas, se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrair seu orgulho, já é um bom começo. Todos aqueles que, mesmo ainda presos à matéria, já atingiram um grauzinho evolutivo que o faz compreender a necessidade de passar do negativo ao positivo, da matéria ao espírito, começa a aborrecer a materialidade,
como todo o seu cortejo de bens materiais, sensações, emoções, e então mendigam um espírito ansiosa e incessantemente sentido, que, para eles, o único pão vivo que vem do céu é o Cristo interno, o Deus que habita em nós. Então, quer dizer que todos aqueles que... Aí essa mensagem diz assim: todos aqueles que, mesmo ainda presos na matéria, já atingiram um pouquinho só de grau de evolução, já passa a entender a necessidade, e aí ele passa do negativo ao positivo, da matéria ao espírito, e aí ele já começa a aborrecer a materialidade, ou seja, ele já começa a aborrecer essa materialidade que ele traz de não acreditar, de só querer saber dos bens materiais. Ainda estão sujeitos às forças materiais, mas pedem para delas ser libertados. Então, eles mesmo presos ainda, mas já dando um sinalzinho de querer mudança, de querer ter humildade, eles ainda estão sujeitos às forças materiais, mas pedem para delas ser libertados, pois consiste elas no mal. Para eles, o maior adversário do desenvolvimento interno espiritual é o mal. Então, ele já despertou um pouquinho no seu ser, no seu interior. Essas, não há dúvida, são os candidatos mais sérios ao reino dos céus, que é justamente o reino espiritual. Então, gente, nós estamos em constante mudança, nós estamos em constante amadurecimento. O dia de hoje nós somos o que somos, amanhã nós já aprendemos mais um pouco. Nós não somos todo dia a mesma coisa. Cada dia nós temos um amadurecimento. E quanto mais a gente busca, mais a gente procura, quanto mais a gente deseja, nem que for do fundo do coração, só desejo, sem nenhum esforço, mas começando só pelo desejo, nós já estamos mudando. Já estamos passando do reino para o reino espiritual, acima do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal. E o reino espiritual ou celestial é qual que a gente falou lá no começo, o reino dos céus, que é esse reino dos céus que Jesus disse que bem-aventurados os humildes e pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando atingidos conscientemente, mesmo na permanência da criatura, na matéria, traz a realização do objeto máximo da evolução. Passa de um reino ao outro, desenvolvendo assim as forças superiores, pelo domínio das inferioridades. Nós, seres humanos, que já passamos pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, e estamos aqui no estado do reino humano, hominal. Todos os ensinamentos de Jesus visaram a nos ensinar, a nós homens, como abandonar o reino nominal para atingirmos o reino espiritual. Nós sabemos que passaremos do reino nominal para o reino espiritual, ou o reino dos céus, o reino de Deus. É uma lição de como dar um passo a mais na estrada evolutiva que ele nos ensinou, com palavras e, sobretudo, com seu exemplo. Então, é por isso que Jesus veio dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Esse pobre de espírito, que é rico em humildade, em caridade, em todos os dons que precisa, em todas as palavras, né? Em todos os objetivos que nós precisamos atingir. Então, hoje nós estamos encerrando o nosso estudo, segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que
as pessoas que assistiram, que nos acompanham, possam ter compreendido um pouco. Sabemos que é muito difícil de uma vez aprendermos. Então, que tal procurar buscar mais, uma palavra que não entendeu, nosso estudo, que possam buscar para, assim, evoluir mais ainda. E que Jesus abençoe a cada um de nós, nosso coração, e que tenhamos sempre esse desejo de ser pobre de espírito, rico em humildade. E para encerrarmos, vamos continuar finalizando com a prece. Deus de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, agradecidos estamos por mais esse estudo. Que o teu amor possa estar sempre no nosso coração, que possamos colocar no nosso coração, na nossa mente, todos esses ensinamentos e que possamos partir não só do desejo, mas da força de vontade e que possamos fazer, realizar, atingirmos toda a nossa evolução. Cada dia que o teu amor nos conceda mais um dia de paz, uma noite agradável, de paz e amor, e que amanhã sejamos melhores que hoje. Que assim seja.